Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. É isso mesmo, a aula de hoje, olha só, aula 16.1, aluno. Já vamos aí falar sobre a linha telegráfica, grande empreendimento que trouxe aí o Marechal Rondon, interligando o centro-oeste com o norte do Brasil. Lembrando que a aula de História de Rondônia vamos dizer assim, um turismo, né? É uma passagem, é uma viagem na história da criação do nosso estado. E aqui você acaba aprendendo um pouco de cada tema, né? A colonização, os nossos nativos, falar sobre Rondon, falar sobre Jorge Teixeira, a criação do território, a criação do estado, Cassiterita, BR-364, enfim, tantos assuntos que acabam envolvendo a criação do nosso estado tão maravilhoso que é os céus de Rondônia, tá certo? Então, na aula de hoje, joga na tela para mim, por favor. Nós temos aí a aula 16.1. Aula 16.1, eu vou trabalhar justamente sobre a linha telegráfica. Olha só que legal. Lembrando que o telégrafo que surgiu na Europa, acaba que chega no Brasil, é uma forma de comunicação avançada daquele período, e aí, vendo a necessidade de interligar, olha que legal, de interligar o centro-oeste, ali, Mato Grosso, com o norte, coube, então, a Cândido Mariano da Silva Rondon trazer esse empreendimento até Santo Antônio do Rio Madeira. E aí, por isso que eu coloquei nessa aula 3 momentos de trabalho realizado pelo Marechal Rondon, que é a expedição de 1907, a expedição de 1908 e a expedição de 1909. Opa, aqui é 9, tá, aluno? Aqui é 9. Ó, houve um erro de digitação, tá bom? Aqui é de 1909. Depois de fazer a correção para vocês, bacana. E, por último, irei falar sobre a destruição da linha telegráfica. Tudo bem? Então foram 3 anos consecutivos. 1907, 1908 e 1909. Tudo bem? Nesse mesmo período que começa a linha telegráfica, também começa o empreendimento da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, pela empresa May, Jacqueline e Randolph. Olha aí, ou Randolph, paralelo ao empreendimento da linha telegráfica até o Rio Madeira. Bom, para a aula de hoje temos nossas habilidades, que vocês vão ver aí, e aí já começo a falar sobre esse processo. A conquista do Acre, viu aí? A conquista do Acre a partir de 1903, o famoso Tratado de Petrópolis. Lembram lá atrás? Pois é. Além de ter favorecido a construção da linha telegráfica, por força do Tratado de Petrópolis, ainda levou o governo brasileiro, naquela época, olha aí, aluno, Afonso Pena, levou o governo brasileiro à execução de serviços, viu, que consolidassem a incorporação do Acre a todo o território brasileiro. Então, o Acre, nesse momento, olha só aqui, essa aqui é a parte que era composto o Acre. Acaba fazendo, então, essa composição ao território do Brasil. Bem como as regiões do Purus, a região do Juruá e também ali de Manaus. Aí o cara fala assim, Alto Purus e Baixo Purus. Alto Juruá e Baixo Juruá. Então você vai até aonde não se torna mais navegável, né? Quando se fala assim Alto Madeira, é até aqui em Porto Velho. Porque chegando aqui na antiga Santo Antônio, não tinha mais como você continuar a navegação. Certinho? Bom, vamos lá. Em 1907, até então oficial do Corpo de Engenharia Militar, nome, Cândido Mariano da Silva Rondon, ele foi designado, encarregado
de implantar a linha telegráfica entre Mato Grosso e o Amazonas. Opa, professor! Amazonas? Pois é, rapaz. 1907, essa área aqui, quando Rondon veio, ainda era Amazonas. Sabia? Somente, 1907, 1908, 1909, ainda era Amazonas. Por isso, quando fala Rondon, quando ele sai de Mato Grosso, ele vinha até o Santo Antônio, que era o Amazonas. Essa área, ela só vai ser desmembrada do Amazonas em 1943, quando é formado aí o Território Federal do Guaporé. Fechou? Pois é. Por isso, a ideia do termo Amazonas. E por onde o Rondon passava com a inspeção de fronteira, ele acabava fazendo isso daqui, ó. Criava-se, mandava construir um belisco, ou de concreto, ou até de madeira. Certinho? Tendo como pontos extremos da cidade de Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira. Viu? Quando você chega ali no centro de Cuiabá, você vê lá o centro geodésico, de onde partiu a linha telegráfica do Marechal Rondon. Iniciou-se o levantamento e a determinação geográfica. Além de, vejam só, gente, aluno, preste bem atenção. Quando o Rondon veio para a região do Amazonas, trazendo o telégrafo, foi todo um trabalho que foi realizado. Aí eu começo aqui um estudo geográfico da área, do ambiente, um estudo de riquezas minerais, para saber se tinha ouro, prata, diamante, e etc, e etc. Esses são estudos minerais. Além de estudos sobre a constituição do solo, se o solo era propício para plantio, se era favorável. Além de estudos sobre a climatologia, todo um estudo da área, além de estudo da floresta e também de rios. Na verdade, aluno, quando o Rondon vem para cá, não é somente o Rondon com seus soldados, não. Ele vem com equipes gigantescas, de 50, 60, 70 homens. Mas além de trabalhadores, carregadores, indígenas, eu também tinha profissionais que, olha aí, faziam relatórios. Os seus estudos foram todos anexados em relatórios. Mais de 33 relatórios, mais relatórios quilométricos, que dão caixas e mais caixas. Olha aí o Rondon. Nesse caso aqui, Rondon, ele tem contato com os nativos. Professor, e ele não tinha medo dos nativos flecharem, etc. Pois é. Na verdade, vem aqui para mim, eu quero te dizer, aluno, que o Rondon, primeiro, ele era descendente de Bororo por parte de pai, e descendente de Terena por parte de mãe, e descendente dos índios Guanais por parte dos avós maternos. Então, Rondon, ele era poliglota, ele falava 5 idiomas, e agora várias línguas étnicas. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, joga aqui a imagem no quadro, por favor. Isso, joga aqui no quadro, pode jogar. Essa imagem que vocês estão vendo, do Rondon em contato com os nativos, ele estava falando fluentemente sua língua local. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, ele tinha esse contato. Era. Ele já chegava, parece que já se conhecia, de tempo. Então, Rondon sabia muito bem como entrar em contato com esse nativo. Nessa outra imagem aqui, que vocês estão vendo, existiam várias frentes de trabalho. Uma frente ia e fazia a derrubada, a outra frente ia e cavava de um espaço para o outro, existia lá a metragem, cavava o buraco, uma outra equipe vinha, arrancava os portes, colocava os portes e fincava no buraco, e a outra equipe vinha estendendo a fiação. Então eram 3, 4 equipes ao mesmo tempo. Agora a equipe que varia aí de 20, 15, 30 pessoas para cada equipe. Então cada equipe tem a sua função, o seu trabalho. Fechou? Por isso que
existem estudos que, às vezes, dava para acertar 100 portes por dia, por exemplo. Mas, lá em Juruena, por exemplo, os caras não conseguiam acertar muito porte, não. 1, 2 portes por dia. Por quê? Devido ao local onde eles estavam. Um local de difícil acesso, alagadiço, de vaza, e etc. Tá bom? Nessa outra imagem, ó, era contornar pântanos, riachos, atravessar rios. Não era coisa fácil, não. Aluno, presta atenção. Nós estamos no início do século XX. Nós estamos em 1907, 1908, 1909. Nós estamos no primeiro momento dos primeiros anos do século XX. Vocês imaginem, não existia GPS, não. Aí se fazia mesmo na tora, ou basicamente 100 anos depois. Ó. Nós estamos em 2022, mais de 100 anos isso. Então, para aquele tempo, para aquela época, o cara era destemido mesmo, né? O cara era fera para fazer isso daí. Não era qualquer um, tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, senhores, eu tenho aí, veja aí, vamos lá, Rondon, depois de cortar, viu aí? Atravessar toda uma região que Roquete Pinto, lá atrás, em 1915, ou foi em 1916, ele chamava-se de Terra de Rondon. Local etnográfico entre Juruena e Umadeira. Olha só, Roquete Pinto, o cara é etnógrafo, né? Fazia estudos de tribos indígenas, e ele já pensou, quem sabe, lá na frente, por onde o Rondon teria cortado, porque era tudo virgem, era o primeiro brasileiro a fazer isso. Quem sabe, essa região que foi cortada pela linha telegráfica, já conhecida por estradas de Rondon, começou a ficar. Aqui você vai ter o Rondon, o cap dele aqui. Ó. E aqui os homens. Professor, e por que eles estão armados? Pois é a questão do índio, né? O Rondon sempre dizia, se aparecer um índio, atire para o alto. Por quê? Bom, nós estamos entrando na terra deles. Claro que eles vão reagir. Então, para não haver conflito, atira para o alto, porque eles se espantam. Mas ninguém vai matar índio. Aí se fala na literatura, algumas pessoas, né? Sustentam dizer que Rondon matou vários índios. Não, nada a ver. Isso é conversa fiada, tá bom? Para o bom desempenho de seu trabalho, o sertanista dividiu-se em 3 grandes etapas a sua expedição. Essa é uma imagem magnífica do Rondon, quando ele se torna general 2 estrelas. Certinho? Olha aí. Bom, a expedição de 1907, que levantou o trecho entre Cuiabá e o rio Juruena. Aluno, preste bem atenção. Foram 3 momentos da expedição. A primeira em 1907, a segunda de 1908 e a terceira e última em 1909. Então, eles iam de um ponto, primeiro ponto, saiu de Cuiabá e foram até onde? Até o Juruena. De Juruena, ou de Cuiabá até o rio Juruena, eles percorreram 1.782 km. Além de fazer todo o reconhecimento da área, estudo mineralógico, climatológico, solo, geográfico, histórico, antropológico, arqueológico, tudo. Eles fizeram, literalmente, o reconhecimento dessa área. A expedição de 1908 já vai vir dos trechos do rio Juruena até a Serra do Norte. Do rio Juruena até a Serra do Norte foi 1.653 km de reconhecimento de estudo.
Professor, por que foi menos? Pois é, devido ao trecho. Olha aí, o primeiro trecho foi 1.782 km. Aí vocês, eu coloquei lá na frente o período, o ano, o dia e o mês que eles começam e o dia e o mês que eles acabam terminando, do mesmo ano. Tá bom? Então levaram alguns meses. A expedição de 1909 foi a mais famosa de todas elas. Então saiu lá da Serra do Norte e veio parar até onde? Até o Rio Madeira. Aqui em Santo Antônio. E olha só quantos kms eles fizeram. 2.202 km. Nossa, professor, por quê? Bom, aí houve uma evolução, né? Da Serra do Norte até o Rio Madeira, deu para correr legal. Quase o dobro do que eles fizeram lá do Rio Juruena à Serra do Norte. Então, vamos lá. A primeira é de Cuiabá a Juruena, segunda de Juruena à Serra do Norte e a terceira da Serra do Norte até o Rio Madeira. Então, foram 2.202 km de reconhecimento e incrível variação pela floresta intrínseca da Amazônia. E aí, imagens de acampamento do Rondon, sempre o Rondon levava consigo os seus cães. 10, 15, 20 cães, todos muito bem treinados. Nestas expedições, os sertanistas não tinham uma única direção, para poder chegar até o Rio Madeira, pois cabia ali a exploração do terreno em todos os sentidos e também direção. Então eles viam o local o mais reto possível. Se fosse para contornar um riacho, um pântano, etc., eles fariam isso, conforme os 33 relatórios que foram apresentados, que se encontra hoje guardado lá no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, dentro de várias caixas. Entregue, então, pelo naturalista ao governo brasileiro. Todos tratando da zoologia, da botânica, da etnografia, da mineralogia, da geologia e águas termais. E tem mais, da história, da geografia, da antropologia, são vários. Observe que para cada ponto desse daqui eu tenho especialista. Até porque, aluno, o Rondon, ele se formou em matemática e ciências físicas naturais. Tá? Então, ele conhecia muito bem a floresta no qual ele estava trabalhando. Rondon com os nativos, lembra que quando eu falei, ele era poliglota, falava 5 idiomas. E por ele ser descendente de Bororo, sabia como chegar a esses índios. Tá bom? Todos os relatórios versavam sobre ciências naturais, que inclusive foram enriquecer o Museu Nacional do Rio de Janeiro, sede de uma série de conferências que o Rondon proferiu. Rondon dava palestra. Ele vinha, fazia os estudos, quando voltava, ele apresentava isso, claro, para as autoridades. Além deles e seus auxiliares das expedições da Rondônia. E aí, observe Rondon aqui na frente, ele com seu cantil de chifre de boi, né? Os trajes, como era, o capacete Pitt, capacete inglês, e o levantamento era feito. Vejo, início do século XX. Ele vai ser o último bandeirante. Rondon, o último bandeirante. Diferentemente de Pedro Teixeira, Raposo Tavares, Manuel Félix de Lima e tantos outros, fora os pesquisadores. Alexandre von Humboldt, por exemplo, Alexandre Rodrigues Ferreira, Alfredo Taunay, que eram os pesquisadores do século XIX. Rondon vai ser o último bandeirante do século XX. Então, a verdade, todos os louros seguem para o camarada.
Certinho? Bom, agora eu deixo com vocês, aluno, um vídeo que vai falar um pouco sobre esse, olha só, Rondon, o soldado da paz. Aperta o play aí, vamos lá. Em 1907, Rondon, no posto de major do Corpo de Engenheiro Militar, recebeu uma missão: construir a linha telegráfica Amazônia, que ligaria o Mato Grosso a Santo Antônio do Rio Madeira. Essa missão duraria de 1907 até 1915. Rondon, que era descendente indígena, em 1910 recebe uma nova missão: criar o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio, posteriormente, vai se transformar na FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, tão conhecida hoje entre as populações indígenas. Rondon dos telégrafos, Rondons do SPI, vimos que esse sertanista era incansável. E como o governo brasileiro sabia disso, deu uma nova missão para ele: acompanhar o presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, numa missão que ficou conhecida como Roosevelt-Rondon. Essa missão ela tinha como objetivo fazer novas descobertas e novos estudos da região amazônica. Rondon foi para essa aventura, e nessa aventura eles descobriram um novo rio e seu trajeto. Esse rio era conhecido como Rio da Dúvida, só que esse Rio da Dúvida ficou denominado como Rio Roosevelt, que é conhecido hoje na nossa região. Roosevelt, presidente norte-americano, foi para o Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, muito feliz, cheio de animais, cheio de história e cheio de vida que ele conquistou juntamente com Rondon. 1914. Rondon, em apenas 8 meses, constrói 372 quilômetros de linha telegráfica. Nós temos então aí Pimenta Bueno, nós temos Presidente Hermes, Presidente Pena, Jaru e Ariquemes sendo construída. Chegamos a 1915, ano da conclusão da Comissão Rondon, com o término da construção da Estação Telegráfica de Santo Antônio do Rio Madeira. Já vimos que Rondon era um ser incansável, era um aventureiro, era um sertanista. E por todos os seus feitos que nós já vimos até o momento, o Congresso Nacional, em 5 de maio de 1955, data do seu aniversário de 90 anos, homenageia Rondon com o título de Marechal do Exército Brasileiro, maior comenda que ele poderia receber. Após receber o título de Marechal do Exército Brasileiro pelo Congresso Nacional, em 17 de fevereiro de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, em homenagem a esse sertanista, transforma o nome do Território Federal do Guaporé, que agora passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. E no dia 19 de janeiro de 1958, esse grande sertanista na cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido também como Grande Cacique Branco, deu seu último suspiro e saiu da vida, mas deixando uma história de conquista e de bravura por todo o sertão brasileiro. Ok, alunos. Viu aí? Professor Beto de Rondon explicando e tal, mas é isso mesmo, é? Gostaram? Soldado da Paz, como é visto, o Cândido Mariano da Silva Rondon, tá bom? Vamos para a expedição de 1907 para vocês verem o tipo de ferramenta, de material que era utilizado. Esse é o telégrafo, tá? Ó, então vamos lá. Saindo de Cuiabá, essa expedição teve início no dia 2 de setembro e terminou no dia 29 de novembro de 1907. Viu como eu falei lá atrás para vocês que queria apresentar o dia, o mês e o ano? Já estava de regresso ao lugar após ter chegado ao rio Juruena. Cuiabá a Juruena. Juruena a Serra do Norte. Serra do Norte até o Rio Madeira. Fechou? Bom, a expedição passou pelos vilarejos de Guia, Brotas e Rosário. Trajetória da linha telegráfica. Pelo caminho, havia então aldeias, lugares, vilas, etc. 89 dias da primeira expedição, contada pela expedição que foram a partir de Diamantina, quando começaram a abrir
o piquete de penetração. Na verdade, rasgando a floresta. É isso que ele estava falando aqui. Rapaz, professor, tem que ter muita coragem. E muita, e muita. A coluna, os homens, né? Eles foram organizados pelo chefe Rondon. Chefe significa Pagamejera, grande líder em Bororo. Comandante major, ajudantes, segundo-tenente João Salustiano Lira, que é o farmacêutico Benedito Canavarro, o fotógrafo Luiz Leduc, e 16 homens, entre eles praças e empregados. Ainda tinha 34 muares e 4 bois cargueiros. Nossa, professora, muita gente. Era 16 homens e mais farmacêuticos, fotógrafos, chefes. Sem contar que levavam muito os animais, né? Muares, bois. E quando faltava o alimento, eles, aliás, levavam esses bois para serem abatidos. Tá bom? Na expedição de 1908, como é que ela foi? Bom, agora há pouco eu falei sobre a de 1907. A de 8, ela começa no dia 20 de julho e vai até o dia 3 de novembro de 1908. Aquela que deu 1.600 e poucos quilômetros, ela foi bem curta. Né? A coluna, o grupo, voltou a percorrer o trecho conquistado, novamente, e mais a parte compreendida entre Juruena e a Serra do Norte. Porque a primeira, a de 1907, é de Cuiabá a Juruena, a de 1908 é do Rio Juruena até a Serra do Norte. Tá bom? Desta feita, com números maior de expedicionários, 127 homens. Viu? Professor, era muita gente. Agora você imagine dar de comer para esses homens. Ainda mais trabalhando. Pois é. Homens bem armados, 90 bois de carga, 50 burros, 6 cavalos e mais de 20 bois de corte. Esse aqui seria abatido. Os bois de carga também. Com o passar do tempo, quando eles iam utilizando a carga, o boi ia ficando livre, então por que não matar esse boi? Olha só o número aí. Aí, quando eles, Rondon, conseguem fazer a demarcação, tudo isso gerou registro para os relatórios. Os principais expedicionários eram, além do Rondon, aí eu tenho aqui os segundo-tenentes, aí são eles, Nicolau Bueno Horta Barbosa e Emanuel Silvestre do Amarante, que é o Major Amarante, genro do Rondon, que morreu de malária e está enterrado aqui em Porto Velho. Se não me falha a memória, morreu aos 36 anos de idade. Eu tenho também o João Salustiano Lira e Temístocle, pai de Souza Brasil, além do etnógrafo. Olha aí, o etnógrafo e o geólogo, Dr. Carl Varnier. Aí eu tenho o primeiro-tenente médico Manuel de Andrade. Eu tenho o tenente Carlos Carmo de Oliveira Melo e Américo Vespúcio Pinto da Rocha. Tudo isso aqui é o nome, tá? Américo Vespúcio Pinto da Rocha. Aí eu também tenho o farmacêutico. Eu tenho o farmacêutico Benedito Canavarro e o fotógrafo Luiz Leduc. Também tem o Louro, tá? Foram 4 fotógrafos da Expedição Rondon. Luiz Leduc, o Major Luiz Tomás Reis, o Louro e o Benjamin Rondon, filho do Marechal Rondon. Aí eu tenho um inspetor e 2 guarda-fios. O cara que cuidava do material da expedição. Guarda-fio para não deixar roubar, né?
30 tropeiros e 82 praças. 82 praças do Exército que seriam divididos em Juruena, quando seria formado um destacamento. Esse destacamento seria permanente. Então, eu vou deixar um grupo naquele destacamento. 532 homens, comandados pelo segundo-tenente Joaquim Ferreira da Silva. Nossa! Era gente que não acabava mais. Tem noção? E na expedição de 1909? Vejamos. A mais importante de todas foi exatamente a terceira, pois aquela coluna varou o sertão do atual estado e travessia que durou 237 dias. Vai de maio até dezembro. Numa extensão superior a 800 km. Em duas turmas organizadas por Rondon, denominada de Turma Norte e a Turma do Sul. Ah, olha aí. Aí nós temos uma imagem lá do nosso Memorial Rondon, que retrata o trabalho do dia a dia, ou seja, a lida, né? A lida dos expedicionários na floresta, levando o telégrafo. Como se tratava de uma das mais arriscadas missões da coluna expedicionária, Rondon e os seus comandados. Ele também cuidou de tomar algumas precauções, tá? Como, por exemplo, exigir de seus auxiliares rigorosos exames sanitários, viu? Visando aí sondar o estado físico necessário aos andarilhos que seriam a partir de então. Vejam, aí o Rondon está com os nativos acima da cachoeira, mas ele exigia que seus homens tivessem preparo. Nos Campos Novos, no local por onde denominado Mata da Canga, os índios fizeram emboscada que resultaram na morte do soldado Rosendo. No campo de comemoração de Floriano, os expedicionários se detiveram 51 dias, procurando localizar as cabeceiras que davam para o Guaporé. Depois chegava até o Madeira e indo até o Tapajós. Aí, ó. Aí, vejamos como que se deu a destruição dessa linha telegráfica. Então, aqui, vocês observam, o telégrafo que está localizado no Rio de Janeiro, olha aí, acaba indo para o interior da nação, chegando em Cuiabá. De Cuiabá, o telégrafo, ele segue para onde? Para Santo Antônio do Rio Madeira. E daqui para Rio Branco, no Acre. Olha o trabalho executado por Rondon. A verdade, para o coração da floresta, que era naquela época essa região do norte aqui. Tudo bem, Manaus, Belém, já estava bem evoluído, mas essa área aqui do Acre, Rondônia, não. E o sul do Amazonas, também não. Era muito pouco. Olha lá. Apesar das inúmeras investidas contra a linha telegráfica, no sentido de riscá-la do mapa, tirar, apagar, por ser considerada por muitos como uma despesa inútil, somente com a abertura da BR-364 é que ela foi desativada totalmente. Quando apenas alguns portes com seus fios estendidos ao longo da rodovia marcava aí o símbolo do desbravamento. Por que disso, professor? Na verdade, queriam riscar, queriam esquecer. Por quê? Já faz parte do passado. Então, por que não deixar como memória? Não, deixa, arranca isso daí. Viu? Então, tem gente que guarda, na verdade, a memória, a história, mas tem gente que quer apagar, como se aquilo não existisse. Tá? Em 1931, o ministro da Aviação e Obras Públicas, chamado José Américo de Almeida, ele vai ser aconselhado pelo capitão Luiz Ferreira,
que na época era o superintendente da estrada de ferro de Baboré, ele pediu para não arrancar, como era o propósito dos Américos. Tá? O mais precavido era erradicar a linha telegráfica somente depois de construída a BR-364. Então, ele foi aconselhado a não mexer nisso. Tu quer mexer? Vamos fazer o seguinte, quando tiver pronto a BR-364, aí você vem e pode destruir, mas por enquanto não, deixa aí. Então, é aquela ideia do progresso, tá chegando, tá avançando. Não. Hoje, por exemplo, a sociedade, a juventude quer conhecer um pátio, não tem. Só fala assim, foi por aqui. Por aqui aonde? Não tem. Embora todos os municípios localizados ao longo da BR-364 tenham sofrido de alguma forma a influência da abertura da linha telegráfica, 3 deles tiveram origem na fundação do vilarejo inicial. Ou seja, aonde foi construído um posto telegráfico, surgiu a cidade. Aí eu tenho Vilhena, Pimenta Bueno e Jaru. As cidades que surgiram com o telégrafo. Por onde passaria de Cuiabá até o Rio Madeira, até Santo Antônio, em vários pontos foram criadas estações telegráficas. E nessas estações, virou cidades. E como experiência, eu tenho uma estação telegráfica lá em Vilhena, que inclusive foi restaurada recentemente, em Pimenta Buena, em Jaru, que surge a cidade. Temos a Casa do Rondon, que também foi linha telegráfica lá em Ji-Paraná. E aí, claro que Rondon, ele deixa a sua marca. De imaginar, aluno, vem para mim, de imaginar, início do século XX, fazer a travessia, saindo dos grandes centros comerciais, as grandes cidades, para se embrear na floresta, não era só serviço para qualquer um. Rondon recebeu essa missão, trouxe o avanço tecnológico daquela época, que era o telégrafo, para a região do Madeira. Só que um detalhe, quando ele chega aqui em 1909, já existia em Santo Antônio, no Rio Madeira, o telefone. A empresa Made Randolph já utilizava o telefone. Mas o telégrafo seguiu com a sua tecnologia. Esse aí foi um dos trabalhos realizado por Rondon, vindo de Cuiabá até Santo Antônio, e aí deixou registrado na história todo o seu legado. A nossa aula fica por aqui. Daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. É muito rápido. Tchau, tchau.